Olá! No programa de hoje vamos bater um papo com os realizadores Eli Santos e Fernando Suassuna. Na sequência, exibiremos o curta Fala Comigo. Fala Comigo foi uma ideia que eu tive há alguns anos atrás. Ela surgiu de um conto que eu li, não me recordo o autor agora. Não sei se era o Fernando Sabino, o Luiz Fernando Veríssimo. Foi o que me inspirou, né? A história é bem diferente desse conto que eu li, mas foi de onde veio a fagulha, né? Pra gente começar a fazer isso aí. E aí eu fiz, coloquei no papel. O ator, o Marco França, que é o protagonista, a gente sempre conversava, a gente sempre teve uma parceria, inclusive na música, muito grande. E a gente sempre conversava, puxa, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um curta qualquer dia. A gente tinha muitas ideias e ficava sempre naquela conversa, né? Vamos fazer, e ninguém fazia. Aí um belo dia eu mostrei a ideia, ele gostou, disse então, vamos marcar o dia para fazer, né? Aí foi quando o Eli entrou na história também, apresentei o roteiro. Fernando Suassuna, que, né, além de ser músico, é um grande criador, assim, ele trabalha com publicidade há muito tempo, então, e ele tem umas ideias muito legais. E ele chegou e disse, rapaz, eu tenho uma ideia para a gente fazer um filme para internet. Na verdade, era uma ideia para um vídeo de internet, a gente queria fazer algo para internet. Aí ele me apresentou o roteiro, olha, eu penso em fazer algo mais ou menos assim e tal. Aí eu falei, rapaz, vamos fazer um curta, vamos fazer um filme. Como se fizesse parte de mim, estivesse assim dentro, o tempo inteiro. A produção foi muito simples, porque ele foi feito em 2 etapas, né? Teve a primeira parte dele, toda feita dentro de um espaço fechado. A gente conseguiu um escritório que se adequou exatamente ao clima que a gente queria. Deu um clima um pouco estranho, uma coisa mais hermética. E a segunda parte foi feita num grande shopping da cidade. A produção foi basicamente, nós tivemos as ideias e juntamos tudo. E eu já tenho alguns equipamentos que eu trouxe da minha vinda dos Estados Unidos. Eu trouxe algumas coisas e foi tudo assim, o que a gente tinha em mãos. Não foi nada grandioso, não. A gente fez tudo com o que a gente tinha na mão. E eu acho que o resultado foi bem legal, porque eu consegui umas imagens muito boas, assim, com a luz que a gente tinha. Usei bastante, se você prestar atenção, o filme eu faço muito uso da luz do dia nas cenas externas. Eu gosto muito, prefiro mais a luz do dia do que luz artificial. E consegui um bom resultado. Eu acho que a junção das ideias é o que eu definiria como a produção do filme. Foi só uma junção de ideias que deu certo. A simplicidade da história foi que apresentou os desafios para a gente. Um deles era a gente nunca antecipar o que ia acontecer, né? A gente conseguir manter a tensão do filme, a gente mostrar o conflito do personagem, né? E sem antecipar o que ia acontecer. E o outro era exatamente a gente não, nesse processo de ficar prolongando essa tensão, não deixar o filme cansativo, né? Então, a gente pensou em 2 conceitos. Que é a fragmentação. Você vê isso aí no discurso do personagem, você vê na edição, você vê no áudio, ele é uma coisa fragmentada. Alternando a isso, a muito close, tem espaços abertos também. De repente você entra num lugar, num shopping vazio, e está lá um espaço aberto que causa uma certa estranheza também, né? Como a maior parte do filme ele é dentro de um espaço fechado, com a câmera muito no ator, era fundamental para a gente ter um ator que tivesse essa capacidade de manter essa tensão e essa empatia com quem está assistindo, né? E eu acho que a gente foi muito feliz em escolher o Marco França. Ele contribuiu muito, inclusive a gente deu toda a liberdade para ele improvisar, e as coisas que ele trouxe dele para o filme, a contribuição dele foi fundamental para conseguir chegar no resultado que a gente conseguiu. Bem-vindo. Aperte o botão luminoso. O filme ele tem algumas coisas únicas
Apesar dele ser curto, tem gente que acha que não... Uma vez eu mostrando para um amigo, ele disse, rapaz, o filme, apesar de ser curto, ele nem parece ser curto, porque a história foi bem contada e tal. E ele tem muitos aspectos interessantes. A gente usou... tem horas que o filme não tem som, assim, tem som, mas é aquele som mais ameno, é muito silencioso, tem essa linguagem do silêncio, porque, né, filme está muito associado a som, aquela coisa, e a imagem tem sempre, se cai uma coisa, tem o som daquilo caindo e tal. Então a gente usou muito essa linguagem do minimalismo, vamos dizer assim, né? Então, e essa parte da linguagem fotográfica mesmo, né? Muito para passar um pouco do momento do ator, né? Do personagem no caso do filme, né? Muito close, as cenas não muito abertas. O filme, se você prestar atenção, apesar dele parecer aberto, ele não é, tudo muito fechado e tal, para dar um ar mais de intimismo, né? Então, isso são algumas características do filme que eu acho que vale a pena reparar, que foi algo que a gente pensou, né, em fazer isso. Mas acho legal, acho que assim, a gente conseguiu contar uma história que fez sentido e que conseguiu extrair alguma reação, né, das pessoas. Não é fácil se conseguir isso. Eu acho que a gente conseguiu na primeira tentativa que a gente fez, né? Então, sinaliza pelo menos que a gente talvez tenha sido bem sucedido. Espero que sim. Até o final desse ano eu quero estar trabalhando na divulgação desse curta, né? A gente está inscrito também em outros festivais, alguns internacionais inclusive, mas esse mais basicamente para o ano que vem. Eu andava enjoado, assim, o tempo todo. Assim, como se tivesse um nó nas tripas, sabe? Aí até que essa coisa toda foi tomando conta de mim. Aí eu comecei a me sentir doente, assim, triste, inútil. Daí que eu percebi que eu estava apaixonado. Começou assim, com aquela voz. O tempo inteiro na minha cabeça, assim, como se fizesse parte de mim, estivesse assim dentro, o tempo inteiro. Uma voz suave, delicada, doce. Você precisa ouvir a voz dela para entender um pouco, ou talvez seja coisa da minha... O tempo todo. Aí comecei a ficar preocupado, com medo, porque essa coisa foi ficando maior do que eu, tomando conta de mim o tempo inteiro. Uma voz que me acalma e ao mesmo tempo me dá um medo, sabe? Envolvia o corpo todo. É como se ela estivesse num lugar inatingível, coisa inalcançável, assim. E quando ela fala, e tudo muda. Tudo muda. Eu fico excitado, me deixa doido. Falei, pronto. Eu sei que ela nunca vai ser só minha. Nunca pode ser que seja só minha, nunca. Mas isso também não importa. De outro, não importa. Mas também nunca pedi que ela fosse só minha. O que importa pra mim é a felicidade dela. Saber que ela tá ali, seja comigo ou com outro. Como se fosse esse o acordo, entende? O meu medo é dela não... ela se calar. O que me dá medo é pensar na possibilidade do silêncio dela.
Fala comigo. Bem-vindo. Aperte o botão luminoso. Bem-vindo. Aperte o botão luminoso. Bem-vindo. Aperte o botão luminoso. Aperte o botão luminoso. Aperte. Obrigada e volte sempre. A ficção Vagas Lembranças da Hora de Minha Morte retrata momentos da vida de um escritor solitário apaixonado pela personagem do seu livro. Vamos ver? Esse filme foi bastante interessante trabalhar nele, fazer. O Vagas Lembranças, na verdade, foi a adaptação de um conto, né, de um poema. A direção do filme é do Leonardo Roatti, que é lá do Rio Grande do Sul, que é um diretor ligado ao teatro, ligado ao cinema. Aí eu conheci ele porque ele fez algumas participações em alguns outros filmes, como ator e tal, e enfim, aí você vai conhecendo a pessoa. Tinha 2 projetos, né, que é esse, O Cisas da História, que foi um filme antes, e esse filme, Vagas Lembranças. E aí ele chamou, enfim, me apresentou o argumento, né? Esse filme, na verdade, ele partiu de um argumento, ele não tinha um roteiro específico, assim, detalhado e tal. Ele tinha um argumento e tinha uma música que era de um professor da Universidade Federal de Santa Maria. E um argumento, e aí ele desenvolveu, tipo, um poema em cima dessa música. Aí ele pegou esse poema, escreveu um argumento e a gente começou a trabalhar em cima desse filme, como é que a gente poderia fazer esse filme, como poderia... produzir sem recursos, né? Produzir por recursos próprios. Aí foi exatamente isso. Aí apresento o projeto para uma produtora, falou, não, bacana, vai rodar quando? Ah, não, a gente vai rodar sexta, sábado e domingo. Que geralmente não tem muita produção, né? O equipamento às vezes fica na produtora. Esse filme, na verdade, a gente teve um pouco mais de estrutura, a gente conseguiu mais parcerias, assim. A gente colocou também um pouco de dinheiro do bolso para conseguir, para alimentar, né? Que foi uma equipe maior, foi uma equipe de, se não me engano, de 15 a 17 pessoas nesse filme. A gente tinha um diretor de arte, que foi o Enio. Tinha um diretor de produção, que foi o Ricardo. Tinha assistente de produção, né, que foi a Patrícia, aí câmera, operador de câmera, eu de fotógrafo, de diretor, que era o Leonardo, eu tinha assistente de direção. Teve uma equipe bacana, assim, teve produção de set, teve um eletricista, cinco produtores de assistente de produção para montar e desmontar set. E foi bacana por causa disso, né? Mas assim, tudo dentro dessa questão, né? Juntando todo mundo para tentar fazer o melhor possível, para tentar fazer um filme bacana e tal. Acabou tendo alguns prêmios e rodou, teve uma trajetória de alguns festivais que foram interessantes também.
Uma vez me perguntaram se morre-se de amor. E para responder como os que invocam espíritos, invoquei a mim mesmo. E não encontrei nada. Todos os dias chegava à janela e só eu via a vida com uma nitidez absoluta. Via as lojas, as pessoas, via os carros que se cruzavam. E tudo isso me pesava como uma condenação ao degredo. E tudo isso era estrangeiro, como tudo. Realmente o mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Pois eu sonhei mais do que Napoleão o fez, apertei ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo e fiz filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas fui, sempre serei o que não nasceu para isso. Aquele que só tinha qualidades, que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. Por isso eu te criei, para exorcizar o que sempre fui. E nunca houve nenhuma mulher que se lhe pudesse comparar. Teu corpo, tua boca, teus olhos, tudo me parecia real. Real e perfeito. Era como se pela primeira vez eu estivesse lúcido. Lúcido e vivo. Eu gostava de ficar te olhando e você sorria. E nesse instante o nosso silêncio era a maior declaração compartilhada. E todas as noites era da tua boca que eu recebia o primeiro e o último beijo. Durante algum tempo, é verdade, vivi assim, pela imaginação, semelhante ao que as crianças fazem com os brinquedos. Não me importava. Queria estar contigo. Mas aos poucos eu percebi como era doloroso conhecer o prazer e a desventura ao mesmo tempo. Pois todas as vezes era somente eu quem acordava, eu que te abandonava e tentava dormir novamente para te encontrar e não conseguia. Tentava de todos os jeitos e as noites foram ficando cada vez menores. Até não servirem mais. Que mal fiz eu aos deuses todos? Eu que não sou nada, que sei que não serei nada, que não posso querer ser nada. Eu sou só Pigmalião moderno. Já nem me reconheço ao espelho. Reflito somente a saudade que oprime, que sufoca o choro louco pedido à inexistente Vênus de meu mundo.
Tenho medo. Ainda fico dividido entre a lealdade que devo à máquina de escrever, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Mas hoje, tudo isso me abandona e eu hei de te encontrar. E a ti, minha amada, só peço uma coisa: que repita aos deuses minhas últimas palavras, para que eles saibam que, se acaso me perguntarem novamente se morre-se de amor, digo que sim. Se morre de amor. Quer exibir seu curta aqui na TVU? Entre em contato conosco. Mande um e-mail para olharindependente@tvu.ufrn.br. Curta também a nossa fanpage no Facebook Olhar Independente. Até a próxima semana. Tchau, tchau!